Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo, nesse curso de Escola Bíblica Dominical, onde estamos aqui reunidos com o professor Anderson mais uma vez, professor Jefferson, o auxiliar Humberto. Convida a tua família, uma pessoa não crente, que a aula de hoje está imperdível e Deus ele quer falar com você. Neste momento eu quero passar a oportunidade para o auxiliar Anderson. A paz do Senhor Jesus para todos os amados ouvintes, a paz do Senhor para os professores aqui presentes, professor Jefferson, professor Daniel, auxiliar Humberto. E nesta lição nós estudaremos a lição de número 3 sobre a eleição e predestinação. Glória a Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, e o textuário vai dizer assim: como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo do 4 a 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus, como aos que estão na terra. Nele, digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus para todos sempre. Nesta lição de hoje, amados irmãos, iremos falar sobre eleição e predestinação. É um assunto bem interessante, é um assunto que fala sobre a sua igreja eleita, Glória a Deus, a carta aos Efésios, que é destinada à igreja. Então nós vamos aprender como se deu essa eleição, nós iremos aprender como é essa predestinação, nessa carta de Paulo aos Efésios, no dia de hoje. Então, amado ouvinte, nós convidamos você a ficar atento, a tirar um pouco do seu tempo para aprender conosco nesta noite. Glória a Deus. A eleição e a predestinação, elas são termos importantes no estudo sobre a doutrina da salvação. Então são dois termos de grande importância nesse estudo da doutrina sobre a salvação, como irá ocorrer a salvação, como é essa eleição, como Deus nos elegeu e como Ele também nos predestinou. A doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Nele nós somos eleitos para a salvação e predestinados, glória a Deus, a desfrutar as mais ricas bênçãos espirituais. Então em Cristo Jesus nós fomos eleitos, e também fomos predestinados à salvação e a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Então Jesus, ele derrama bênçãos, ele tem bênçãos, grandes bênçãos espirituais para nós, e uma dessas bênçãos é a salvação. Glória a Jesus. A introdução desta lição, ela vai dizer: a eleição e a predestinação são
termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si se elucida o plano divino de salvar os pecadores, né? Então, a eleição e a predestinação, elas são esse termos importante, né, da compreensão da doutrina da salvação. Ela elucida, ou seja, ela nos mostra, ela nos esclarece, né, como funciona esse plano de salvar os pecadores, como foi esse plano de Deus, né, de salvar os pecadores. Né? A Bíblia vai dizer que mesmo antes da fundação do mundo, né, Deus já tinha nos eleito, né? Deus também já tinha predestinado o seu povo. Glória a Jesus. Então, o pecado de Adão, professores, né, ele não pegou Deus de surpresa, né? Não foi Deus, não teve que traçar um segundo plano, porque Deus é onisciente, né? E a sua presciência, através da sua presciência, ele já tinha predestinado, né, o seu povo. Ele já tinha eleito e já tinha predestinado, né? Ele já tinha escolhido, né? Glória a Deus. Mas isso quer dizer, amados irmãos, glória a Jesus, nós vamos aprender, se Deus escolheu certas pessoas e outras não, umas pessoas e outras não, né? Nós vamos aprender se essa eleição ela é incondicional ou ela é condicional. Se tem uma condição, né, para que nós venhamos obter, que nós venhamos ter a salvação, né? Eleitos para uma vida santa e irrepreensível, né? A dádiva da eleição procede à nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar, né, para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão, né? Então, desde a fundação, como fala na carta aos Efésios, no capítulo 4, né, no capítulo 1, perdão, e o versículo 4, a parte A, né, que Deus, mesmo Ele antes, né, da fundação, antes da nossa existência, né, Ele já tinha planejado um plano, né, de salvação e também de capacitar e nos capacitar através do Espírito Santo a viver uma vida santa e irrepreensível, né? É necessário que nós tenhamos uma vida em santidade, né, e que seja irrepreensível, que nós vamos também focar nesta lição, né? A vida santa, né? Então a dádiva da eleição ela precede a nossa existência, ou seja, ela antecede, veio antes da nossa existência, né? Antes da formação do mundo, Deus ele já tinha, né, dado essa dádiva, já tinha dado essa dádiva, né, da predestinação. Glória a Deus. Então, a eleição divina, como se deu essa eleição, né? Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessas escolhas, né? Então, eleição, amados ouvintes, amados irmãos, ela fala de escolha, né? Então, essa escolha ela tem 3 aspectos. Paulo, pelo menos, menciona 3 aspectos nessa carta aos Efésios, né? O primeiro é em quem fomos escolhidos, né? Glória a Deus. O segundo, né, em que tempo se deu essa escolha. E o terceiro, qual a finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? Qual essa finalidade? Então, em que fomos escolhidos? Em Cristo Jesus, né? Em Jesus. Glória a Deus. Por isso, ela é cristocêntrica, ou seja, essa eleição, né, ela é cristocêntrica. É uma escolha cristocêntrica. Essa escolha é uma escolha que vem através da pessoa de Jesus Cristo, que vem através do sacrifício vicário de Jesus por nós ali na cruz, né? E também em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, né? Como já foi citado. Então, antes da fundação do mundo, antes de haver o mundo, onde existia só Deus, né? Antes dele criar o mundo, ele já tinha eleito o seu povo. Glória a Jesus para todo sempre, né? E qual foi a finalidade? A finalidade era para que nós fôssemos santo e irrepreensível, né? Glória a Deus. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ela ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé, né? Então essa eleição ela vem, né, com a união, ou seja, se nós não estivermos ligados na pessoa de Jesus Cristo pela fé, né, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados
e crê, né, na pessoa de Jesus Cristo, e crê no sacrifício de Jesus Cristo, né, então nós saímos fora dessa eleição. É como se nós nos afastássemos dessa eleição, né? Então, para que você venha entender, amado ouvinte, amado irmão, a eleição ela ocorre não que Deus escolheu, né, elegeu o irmão Beto, né, o auxiliar Humberto, e predestinou para que ele tivesse a salvação, e independente do que ele fizesse, ele iria, né, obter a salvação. Não. Deus, né, através de Jesus Cristo, no seu sacrifício, o ser humano ele crê, né, na pessoa de Jesus Cristo, ele se arrepende do que cometeu, e a partir daí, através do Espírito Santo, né, ele vai ter uma vida santa e irrepreensível. Aí obtém a salvação, né? Não que Deus separou, né, o irmão Daniel, o professor Jefferson, né, desde a fundação do mundo, e não me escolheu, não escolheu o Jefferson, né? Não é incondicional, mas sim com a condição de que nós temos que crer na pessoa de Jesus Cristo, né, amados professores. Glória a Jesus. A eleição ela tem por objetivo nos levar a uma vida limpa, pura e santa, né? Então essa eleição ela tem por objetivo nos levar ao quê? A uma vida limpa, uma vida pura e uma vida santa, né? Então quando nós nos arrependemos das coisas que nós cometemos, porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram, né? E estão destituídos da glória de Deus, mas através de Jesus Cristo, né, nós nos arrependemos, nós cremos no Evangelho, nós cremos na palavra, e a partir daí a gente, né, passa através do Espírito Santo, nós começa a dar lugar e ele começa, né, a trabalhar na nossa vida para que nós venhamos ser santos, para que nós venhamos ter uma vida santa, para que nós venhamos ter uma vida, né, como diz a palavra, glória a Deus, irrepreensível. Glória a Jesus para todos sempre. Então, a nossa declaração de fé, ela assevera, né, que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer, né, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, né, e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, o Pai, Deus, ele nos elegeu, né? Ele nos elegeu, ele elegeu o povo, né, de acordo com sua presciência. Jesus Cristo verteu o seu sangue por esse povo, e o Espírito Santo o santificou, né, para que os irmãos venham entender o que isso quer dizer, né? Ou seja, o Pai, Deus, ele elegeu o povo, seu povo, né, de acordo com a sua presciência, né? E Jesus Cristo ele verteu o seu sangue por esse povo, ou seja, o povo era um povo pecador, né? Como eu citei, que todos pecaram, então o povo era um povo pecador. Mas desde antes, pela sua presciência, porque Deus já sabia que o povo ia pecar, né? Glória a Jesus para todos sempre. Porque todos pecaram. Às vezes nós dissemos, e nós já herdamos isso, né? Mesmo nas crianças, a Bíblia vai dizer todos, mesmo criança, a criança peca. Como a criança peca? Né? Às vezes uma criança, você tem uma criança na sua casa e você diz a ela, olha meu filho, você não coloca esse dedo na tomada, não coloca aí que dá choque, né? Aí você se afasta, ela vai fazer o quê? Tentar colocar algo ali no buraco da tomada, né? E quando você chega, que você pergunta, você tentou colocar o dedo aqui, você colocou, ela vai dizer o quê? Não, né? E não, ela negou, ela mentiu, e a mentira é pecado. Né? Então a criança ela já herda isso, né? já vem, né, hereditariamente, né, com esse corpo pecaminoso. Então ela nega, ela diz, não coloquei, então ela mentiu, né? Então Deus escolheu esse povo, Deus elegeu esse povo, e Jesus ele verteu o seu sangue por esse povo, para purificar, para limpar, né? Para que ele não venha ter, para que venha ser um povo santo. E o Espírito Santo ele nos santifica, né? O Espírito Santo ele trabalha dentro de nós, né? Nós vamos dando espaço, ele vai agindo dentro de nós, e aquele que pecava vai deixar de pecar, né? Aquele que furtava não furta mais. É um trabalho do Espírito Santo, não é mérito nosso. Nós vamos aprender isso, né, na aula de hoje. Mas tem também, professor Daniel, as condições, né, para essa eleição, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal ela ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, né? E torna-se uma realidade para cada pessoa que, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé.
O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer, amados irmãos, amados ouvintes, amados professores, que a Bíblia diz que a salvação é oferecida para todos, né? Todos têm esse direito. Ela é oferecida a todos. Mas quando a gente crê na palavra, né? Quando a gente crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e nós nos arrependemos do nosso pecado, e nós temos fé em Jesus, nós temos fé que a morte de Jesus, né, nos dá a salvação, que a morte de Jesus, que Jesus nos liga a Deus, né, ela torna-se uma realidade, né? Mas quando nós negamos, né, a morte vicária de Jesus, quando nós não aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, né, nós estamos negando essa salvação, nós estamos negando essa eleição, né? Glória a Deus. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus, né? Desse modo fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, né? No capítulo 2 da carta aos Efésios, no versículo 8, vai dizer: porque pela graça sois salvos. Isso não é dom de vós, é dom de Deus, né? Então, não é um dom nosso, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos pessoas boas, né? Não é porque nós praticamos as boas obras, mas é um dom de Deus, é a graça de Deus que tem nos alcançado, né? A graça é o favor imerecido. Então, nós não merecíamos, mas a graça de Deus, ela nos alcança, né? Ela nos dá essa eleição, ela nos dá esse direito à vida eterna, né? A graça de Deus nos liberta do pecado, a graça de Deus é misericordiosa. Então não importa o que nós tenhamos praticado, quando nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos, né, e nós cremos nele, em Jesus, e cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, né, a graça do Senhor Jesus, ela nos alcança, e a partir daí, né, nós vamos vivendo uma vida santa, irrepreensível, a cada dia crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Ninguém, o versículo 9 vai dizer que não vem das obras para que ninguém se vanglorie, né? Então não é que vem de nós, não é das nossas obras, porque assim nós iríamos se gloriarmos, né? Mas é um dom de Deus, é algo que veio de Deus, que Deus já tinha planejado, né? Mesmo antes da fundação do mundo. Glória a Jesus para todos sempre. Então Deus, amados irmãos, Ele te elegeu, Ele te escolheu, né? Ele te predestinou, né? Então, a predestinação está relacionada, glória a Deus, ao destino eterno do indivíduo, né? Ou seja, a salvação ou a reprovação, né? Então, Deus predestinou a salvação para nós, né? Ele nos escolheu e também nos predestinou. Fala de algo futuro quando fala de predestinação, do que está por vir, né? Do lugar que Deus tem preparado para mim e para você. Glória a Jesus para todos sempre. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, né, ainda há tempo, glória a Deus, procura a igreja mais próxima da tua casa, confesse o nome do Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, né, e deixe que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida a cada dia, né? E vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade, né, específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, né? Então, a palavra santo do grego, agios, né, ela tem o significado de separado do pecado, né? Então, santo quer dizer que a pessoa aceita Jesus, né, e ela começa a se separar, se afastar das coisas pecaminosas, né? Ela começa a afastar dos ambientes pecaminosos, ela começa, né, a estar separada, do pecado, né? Como fala 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, né? Glória a Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, né? Sede também santo em toda maneira de viver, né? Então é uma necessidade, né, de sermos santos em toda a nossa maneira de viver, né? É no vestir, é no falar, é no calçar. Glória a Jesus, né? Então nós devemos ser santos, nós devemos a cada dia, né, estar separado do pecado, a cada dia buscar comunhão com Deus, a cada dia buscar, né, comunhão com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Se você pratica algo que ainda desagrada a Deus, né, professores, né, que você se arrependa desse pecado, que você se arrependa de algo que você tenha cometido, né, porque a Bíblia diz: mas como é santo aquele que vos chamou, né,
sede também santo em toda a maneira de viver. Né? Então a Bíblia não diz seja santo em tal maneira e nessa não. Né? Em toda maneira de viver, seja no vestir, seja no falar, seja no andar. Né? Glória a Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Né? Ela expressa algo sem defeito ou sem culpa. Né? Ou seja, a santidade ela expressa algo sem defeito ou algo sem culpa. Né? Porque o sangue de Jesus ele é regenerador, ele já nos regenerou, ele já nos salvou, ele já nos libertou, né? Já nos separou do pecado. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Né? Então, a eleição é um ato da livre e soberana graça de Deus. Deus nos escolheu por causa de não por causa de nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis, né? Então, Deus ele nos escolheu, ele nos elegeu, não por causa da nossa santidade, né? Mas para que nós venhamos ser santo e irrepreensível diante, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus para todos sempre. Então, é um ato do Espírito Santo, mas nós temos que dar lugar, nós temos que buscar. Glória a Deus para todos sempre. Não basta somente levantar a mão, né, professores? E dizer eu aceito Jesus e continuar, né? E não tentar sair daquela vida que vivíamos, né? Tentar sair de ambientes que convém a práticas do pecado, né? Tentar sair de lugares que a gente sabe que se estarmos ali, vamos estar, né, ali correndo risco do pecado, né? Vamos estar em ambientes pecaminosos e vai nos conduzir a levar ao pecado. Então, Cristo Jesus ele vem a cada dia, né, trabalhar na tua vida através do Espírito Santo, porque Deus ele nos chamou para uma vida santa e uma vida irrepreensível, né? Glória a Deus para todos sempre. E a nova vida dos eleitos, como é que deve ser a nova vida dos eleitos, né? Como é que é a vida daquele que entregou a sua vida para Jesus, daquele que confessou o nome de Jesus como Senhor e Salvador, né? O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como a mentira, o furto, né, as palavras torpes, a amargura, a ira e a cólera, né, como fala na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22 e até o versículo 28, né? Até o versículo 25, o versículo 28 também vai falar, 29, versículo 31, né, nos exorta a como vivemos. O versículo 22 vai dizer que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, né? Ou seja, Paulo está querendo dizer, quanto ao trato passado, ou seja, quantas coisas passadas, né, auxiliar Humberto, né? Vos despojei do velho homem, ou seja, se desvista, se desfaça do velho homem, né? Deixa aquelas práticas que você cometia no passado para trás, né? Se você se prostituía, se você, né, praticava furto, se você furtava, se você falava palavras torpes, né? Falava palavras desagradáveis, né, ao Senhor Jesus, né? Então, se despoje disso, deixe isso, largue isso, tire essa vestimenta e se vista do velho homem, né? Porque se vista do novo homem, porque o velho homem ele se corrompe pelas suas concupiscências, né? Concupiscência quer dizer, amados irmãos, desejo desassolado, né, pelo pecado, aquele desejo, aquela vontade pecaminosa. Então se desvista, se desfaça do velho homem, deixe o Espírito Santo agir na tua vida. Glória a Deus para todos sempre, né? Deixe que o Espírito Santo transforme a tua vida, não é porque você pode se entregar a sua vida a Jesus, e se você não se despojar do velho homem, você vai continuar na mesma prática, né? Se você era ignorante na tua casa, se você agredia a sua esposa, talvez você cometa isso até hoje, né? Se despoje, deixe que o Espírito Santo faça algo novo na tua vida. Glória a Deus para todos sempre, né? Se você enganava, se você era enganador, se você trapaceava, se você comprava e não pagava, se despoje disso, né? Deixe que o Espírito Santo faça algo novo na tua vida. Glória a Jesus. Se você tem cometido algo até hoje, amado irmão, né, relacionado a isso, né, você ainda está revestido do velho homem, né? As práticas pecaminosas ainda estão dentro de você, mas o Espírito Santo ele vai repreender isso e ele vai
transformar, vai te vestir do novo homem, né? E ainda severas advertências contra a fornicação, contra a avareza, né? Contra a embriaguez. Glória a Deus. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível, né? A Bíblia diz que nós somos, né? Eu não sou a igreja, nós formamos a igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós somos a igreja. Então, Jesus ele quer apresentar, né, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, né, sem sujeira, mas uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, né? Glória a Deus para todos sempre, né? E isso são frutos do Espírito Santo, né? Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, né? Como fala Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 22 até o 25, né, que fala dos frutos do Espírito Santo, bondade, benignidade, né, e daí por diante, né? Portanto, é um processo contínuo de santificação, né? Ou seja, o processo da santificação, professor, ele é contínuo, ele não para, né? Eu tenho que ser santo direto, né? É um processo contínuo do Espírito Santo na minha vida, mas para que o Espírito Santo ele venha trabalhar, né, ele venha agir, né, como a Bíblia fala, não entristeçai o Espírito Santo, né? Nós temos que dar lugar, nós temos que deixar ele trabalhar, nós temos que deixar ele fluir, né? Glória a Deus, deixar ele fluir dentro de nós, deixar ele dominar os nossos pensamentos, né? Deixar ele dominar a nossa maneira de viver. Glória a Jesus para todos sempre, né? E isso é contínuo, né? A santificação até a glorificação final no dia de Cristo, ou seja, até que quando Cristo ele vem raiar nas nuvens, buscar a sua igreja, né, onde os mortos serão ressuscitados, né, receberão um corpo glorioso, e aqueles, né, que estiverem na terra, que forem santos e irrepreensíveis, né, na presença do Senhor, a igreja eleita, ela vai ser arrebatada, né, e à medida que acontece o arrebatamento, vai recebendo também um corpo glorioso, né, um corpo incorruptível, glória a Jesus, para encontrar Jesus face a face. Glória a Deus para todos sempre. Né? Então essa aula ela nos alegra, né? Porque nós sabemos que Deus já predestinou, que Deus nos elegeu, basta somente, né, nós crer no Senhor Jesus, nós vivemos uma vida santa e irrepreensível e tem algo preparado para nós. Né? Glória a Deus, tem uma cidade santa preparada para nós, glória a Jesus, que é a Nova Jerusalém. Glória a Deus. O versículo 24 ele vai dizer: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, né? E se revistai, né? Despoje quer dizer tirar. Se despojar é tirar a sua veste, tirar a sua roupa suja, né? Tirar essa máscara e se revestir, né? E se vestir e se vista, né? Do novo homem. Deixe que o novo homem renasça dentro de você, dentro do seu coração, né? Mude os seus pensamentos, a sua maneira de viver. Glória a Jesus para todos sempre, né? Segundo Deus é criado, né, em verdadeira justiça e santidade. Então esse novo homem que nasce em Cristo Jesus, né, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Glória a Deus para todos sempre. Mas o professor Daniel, glória a Jesus, né, ele vai nos estar falando sobre o segundo tópico que fala dos predestinados para filhos, né, de adoção. Glória a Deus para todos sempre. Eu vou ler aqui esse tópico 2, que diz assim: predestinado para filho de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, né? Ou seja, dos escolhidos. Né? A gente pode ver aqui que Deus, desde o princípio, ele já pensava, ele já tinha, ou seja, nada pega Deus de surpresa. Né? Para Deus não existe presente, nem passado, nem futuro. Né? Mas para a gente aqui na Terra sim, mas para Ele nada pega Deus de surpresa. Ou seja, quando ele fala aqui dos eleitos, escolhidos, como fala a lição de hoje, glória a Deus para todos sempre. Eu vou ler aqui a predestinação. O termo grego prorizó, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizó, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja,
predestinar significa literalmente determinar antes. Ou seja, antes de tudo, Deus ele já sabia, né? Ele já tinha as pessoas para ser eleitas, né? Sim, professor antes. Basta, que nem ele disse, a vontade dele é que todos se salvem, que todos os homens se salvem. Por isso que requer a mim e a você decidir se eu quero fazer parte dos escolhidos, né? Se eu quero ter uma vida eterna junto com Cristo. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Glória a Deus para todo sempre. Ou seja, Deus ele escolhe, né? Eleição quer dizer isso, escolhido. E a gente pode ver que com o passar do tempo, né, Deus sempre chama novas pessoas. Deus sempre pega uma pessoa que está num lamaçal de pecado, que está na droga, no álcool, uma pessoa sem destino, sem futuro, e Jesus vai lá e escolhe, né, assim, professor Anderson, e eleita ele, né, escolhe ele para pregar o Evangelho, né, para viver uma nova criatura, que é este o propósito dessa lição que nos alerta. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Né? A gente pode ver que essa é a promessa do Senhor Jesus. Tanto é salvar, como também é que nós, né, que sejamos aqui na terra, nós perseveramos tudo até o fim. Né? Aquele que vencer vai ter o seu galardão, né, como a própria Escritura fala. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Né? Isso é um grande privilégio para a gente, né? Ser chamado de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Sim, professor Anderson. Glória a Jesus. Amados irmãos, como fala da predestinação, glória a Deus, né? A predestinação ela é a doutrina bíblica que se refere ao propósito soberano de Deus, né? Com relação às suas criaturas. A predestinação ela faz parte do estudo acerca da providência de Deus, que afirma sua soberania sobre tudo o que acontece. Né? Então a predestinação ela só nos mostra, né? O estudo que nos mostra, que nos revela, né? Que nos esclarece, né? Que a providência, a soberania de Deus sobre tudo o que acontece. Né? Então Deus é soberano sobre todas as coisas. Né? Tudo que acontece não pega ele de surpresa, porque ele é onisciente. Né? Ele é onisciente, ele é onipresente, né? E ele é onipotente, então ele está em todo lugar, ele sabe de todas as coisas, né? E ele pode todas as coisas, glória a Jesus. Então nada pega Jesus de surpresa, né? A predestinação ela está relacionada ao destino eterno, né, do indivíduo. Predestinação está ligada à eleição, né, e à presciência. A eleição indica o ato de Deus, né, separar alguns indivíduos da raça humana caída para a salvação. Presciência indica que Deus conhece todas as coisas antes mesmo que ela aconteça, né? Então, a eleição ela nos indica o ato de Deus separar, né? De separar as pessoas, glória a Jesus, para todo sempre, para que venha, né, obter a salvação. Não que Deus tenha separado, né, a igreja por igreja, glória a Jesus, que nem algumas pessoas afirmam. Né? Deus não predestinou, né, a igreja Assembleia de Deus, Deus não predestinou só a igreja, né, adventista ou outras denominações, ou a igreja presbiteriana, mas Deus predestinou, né, as pessoas que crerem em Jesus Cristo, as pessoas que tenham fé em Jesus Cristo, que se arrependam dos seus pecados e confessem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Né? Então predestinação fala sobre isso. Né? E presciência ela indica que Deus conhece todas as coisas, mesmo antes, né, dela acontecer. Glória a Jesus para todo sempre. Né? Então Deus conhece você. A Bíblia diz que Deus te conhecia desde o ventre, né, da tua mãe. Ou seja, mesmo antes da pessoa nascer, Deus já conhece. Glória a Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Né? Mas Deus não nos separou.
pessoas tal vai ter a salvação. E pessoas tal, até porque Deus é justo, né? A Bíblia diz que Deus é justo, né? A Bíblia mesmo vai dizer, todos pecaram contra Deus. Romanos capítulo 3, né? O versículo 9 até o versículo 23 vai nos esclarecer isso, né? Isso significa que não existe inocente, né, entre a raça humana. Glória a Jesus. Os pecadores que são condenados à destruição eterna, o são por causa, né, do seu próprio pecado. Ou seja, Deus é justo e não condenará nenhum inocente ao inferno. Ou seja, todos pecaram, né, e a justiça de Deus, ela não vai levar ninguém. O que leva, né, as pessoas ao fogo eterno, né, é a própria pessoa, o pecado da própria pessoa. Mas a Bíblia vai dizer que o Evangelho ele foi oferecido ao quê? A todos, né? Para todos os que creem. Não vai falar isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, né? Que Deus deu o seu único Filho, né? Para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, né? Então não foi para uma igreja tal, né? Não foi para uma denominação, igreja não, denominação, né? Denominação tal ou denominação tal, não, né? Deus predestinou e elegeu todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, que isso fique claro, né? Então, se você crê, independente, né, da denominação que você esteja, né, se você crê no Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, né, se você busca viver uma vida, né, irrepreensível, uma vida santa, separado do pecado, né, então Deus te elegeu, Deus predestinou para que você venha ter a salvação. Não que Ele condene certas pessoas e que Ele salve certas pessoas. Não, isso aí, né, é nós que temos que escolher a quem seguir, né? Ou nós confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo, ou nós cremos no Senhor Jesus Cristo, né? Ou nós mesmos, nosso próprio pecado vai nos levar, né, à condenação, como eu citei, né? Até uma criança, ela peca, né? Tem uma criança, às vezes, ela já nasce, né, com esse corpo pecaminoso. Glória a Jesus para todos sempre, né? Para que os irmãos venham entender, né, um pouco sobre a predestinação. É um assunto complexo, um assunto que há muita discussão, glória a Deus, mas na palavra de Deus ela não tem discussão, né? A palavra de Deus, como a carta de Paulo aos Efésios, ela nos mostra, ela nos fala sobre a predestinação, né? Que é uma predestinação condicional, não incondicional. Ou seja, incondicional quer dizer que independente do que eu faça, né, eu vou ter a salvação. Deus me escolheu, me elegeu, me predestinou, então o que eu fazer, independente se eu viver na prática do pecado, eu tenho a salvação, né? E o irmão, o professor Daniel, ele vive, né, uma vida santa e irrepreensível, mas Deus não elegeu ele, Deus não predestinou, ele não tem a salvação. Não, é uma salvação o quê? Condicional. Qual é a condição? Crer e confessar o nome do Senhor Jesus Cristo e viver uma vida santa e irrepreensível pela ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Glória a Deus para todos sempre. O professor Humberto tem algo, glória a Jesus, a nos falar. Glória a Deus, professor Jefferson. Professor Humberto. Meus queridos professores, eu creio, meus amados professores, que a melhor vida de se viver é realmente a vida santa. Glória a Jesus. A escolha da santificação é nossa, já que a vontade de Deus é que todos nós se salvem. Mas para isso acontecer, é preciso estar obedecendo a Deus. Porque ser santo é ser separado daquilo que não agrada a Deus. Ser separado daquilo que não agrada a Deus, dando ouvido, atenção, credibilidade à verdadeira palavra de Deus. Porque Deus fala que tem dois caminhos. A escolha é nossa. E escolher a vida santa, no meu entender, é o melhor caminho. É separar-se daquilo que não agrada a Deus. Aí sim, a gente vai viver em santidade. E Deus se agrada de quando escolhemos esse caminho. Glória a Jesus para você. Professor Jefferson, tem algo a nos... O que eu acho interessante, né, até o que o senhor está falando em relação ao pecado, né? Em relação ao pecado. Porque até os escolhidos de Deus, até os eleitos de Deus, né, eles pecam. Eles são pecadores. A própria Bíblia nos afirma lá em 1 João, né, no capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Né? Até a própria Bíblia afirma.
Então muitas pessoas se sentem condenadas pelo algo que ele cometeu no passado, pelo pecado que ele por si próprio esteja cometendo, né? Mas a Bíblia está dizendo, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, né? Se nós for colocar isso na nossa mente, que nós não vamos ser salvos por conta do pecado que cometemos, né? Seria impossível a gente ser salvo. Se nós colocar isso na nossa mente, né, professor Anderson? A gente tem que saber que nós somos salvos pela graça, né? Nós temos que saber que nós somos remidos, né? Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus, né? Nós temos que ter certeza no nosso coração disso, né? Né, professor Anderson? Glória a Jesus, né? Então, temos a certeza, glória a Deus, e que se nós arrependermos, né, dos nossos pecados, né, e nós deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, crer no Senhor Jesus Cristo, nós teremos a vida eterna. Glória a Jesus para todos sempre. Como eu disse, se você tem praticado o pecado até hoje, né, não se preocupe, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, se arrependa, glória a Deus, porque ainda há tempo até a volta de Jesus, né? Nós não sabemos, glória a Deus, ele pode raiar nas nuvens, ele pode vir buscar a sua igreja eleita, né, a qualquer momento. Glória a Deus, mesmo aí na tua casa, amado ouvinte, onde você esteja, né, vendo, glória a Deus, estudo nesta noite, confesse o nome do Senhor Jesus, dobre o seu joelho, né, e diga: Senhor, eu quero me arrepender de tudo que eu cometi, glória a Deus, escreve o meu nome no livro da vida, glória a Jesus, e faz algo novo na minha vida, que eu venha viver, né, uma vida como o Senhor fala, né, irrepreensível, uma vida santa, glória a Deus, que me afaste das coisas pecaminosas, glória a Jesus. Entregue e confesse o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, glória a Deus. E a própria Bíblia diz, né, que todos podem ser eleitos, né, que todos podem ser a igreja, todos podem ser eleitos, né? No Evangelho de João 3,16 confirma isso, né? O Evangelho de João, e também lá em 1 Timóteo capítulo 2, o 4 vai dizer também isso, né? Que todos, a vontade de Deus é que todos se salvem, né? Que Deus amou o mundo, Deus amou a todos de tal maneira, não é verdade, professor Anderson? Glória a Deus. É isso, né? Deus deu o seu único filho, né, para nos salvar, para morrer ali na cruz, glória a Deus, e ressuscitou o terceiro dia, glória a Jesus. E um dia vai raiar nas nuvens e buscar a sua igreja, né? O segundo subtópico, glória a Deus, né, sobre os predestinados para os filhos de adoção, filhos por adoção. Glória a Deus. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Glória a Deus. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade, né? E esse tópico é bem interessante, onde vai falar da adoção. Nós vamos entender o porquê da adoção. Não é assim, professor Anderson? Glória a Deus. Diz assim: ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Glória a Jesus. Isso é um grande privilégio, né? É um tópico muito forte. Quando ele fala que o Pai, como o professor Jefferson falou, lá em João 3,17, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele enviou Jesus, glória a Deus, né, para ser o Cordeiro, né, para ser ali crucificado por mim, por você. Assim como foi Abraão, né, que Isaac foi ali sacrificado. Isso, foi até morrer. glória a Deus. Né? Ali Deus ele já estava provendo que a mesma coisa iria acontecer com o próprio Jesus. Glória a Deus. E ele veio ao mundo, Jesus. Deus ele enviou o teu próprio filho para sofrer por mim e por você. Por isso que ele amou a mim e a você. Por isso que ele nos adotou. Né, professor Anderson? O que é que o senhor tem a acrescentar nesse tópico? Né? A adoção, amados irmãos, amado ouvinte da palavra do Senhor, né, é algo lindo, glória a Deus, né, como diz o subtópico, filhos por adoção, né? Então nós somos feitos filhos de Deus por adoção através da pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue, glória a Jesus para todos sempre. Comprou todos os povos, de todas as nações, de toda raça, de toda etnia, né? Então, glória a Jesus, é algo lindo porque um filho natural, glória a Deus, ele pode vir quando os pais não esperam, né?
Glória a Jesus. Às vezes os pais tentam para que os irmãos vão entender. Às vezes o filho, né, de um casal, um filho natural, né, da relação entre o esposo e a esposa, né, ele pode vir num momento que os pais não esperam, né, ou até mesmo num momento que os pais não queiram. Glória a Jesus. Mas a adoção, ele é um ato consciente, né, um ato deliberado, né, é um ato resoluto de amor, né, é uma escolha voluntária. Ou seja, a adoção é um ato de amor, é um ato, né, voluntário, que a pessoa tem um desejo de adotar um filho. Glória a Jesus. Que a pessoa tem o desejo de adotar é por amor, né? Não é forçado, não é obrigado, né? Não é obrigatório, né? Porque às vezes muitos jovens têm filhos, né, na sua adolescência, às vezes sem querer, por inconsequência, aí sem querer, né, acaba tendo um filho. Mas a adoção é diferente, né? Quando um casal decide adotar, quando alguém decide adotar uma pessoa, né, ela é por amor àquela pessoa, né? É por desejo, é um ato consciente que ele quer, glória a Jesus. E foi isso que Deus fez, né? Foi por amor a nós, né? Foi um ato consciente, glória a Jesus, porque a Bíblia vai dizer o quê? E mesmo antes da fundação do mundo, glória a Jesus. Então um ato de amor, né, no qual ele deu o seu único filho ali para morrer por nós naquela cruz, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, né, no livro do profeta Isaías, que verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, né, e as nossas iniquidades, glória a Deus, para todo sempre. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, né, glória a Jesus. Então, é por amor, foi por amor, glória a Jesus, que Deus nos escolheu, glória a Deus, para todo sempre, né. Então, está nas tuas mãos, amados ouvintes, glória a Deus, né. É uma decisão nossa de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, né, glória a Deus, para todo sempre. Mas o professor Daniel vai continuar falando sobre quais são, né? Já que Deus nos adotou, já que Ele demonstrou esse ato de amor, quais são esses privilégios, né, da adoção? Glória a Jesus para todo sempre. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva, ou seja, com esse algo de valor, né, que Deus ele tinha criado ali, para nós estarmos em comunhão com Ele. Ou seja, o pecado hoje é quem separa o homem de Deus. Mas hoje, por graça e misericórdia, Jesus é a ponte, qual ligamos entre nós a Deus. Não é assim, professor? Entretanto, em Cristo, o Pai rompeu-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido,